Alô, lotequeiros de plantão! Loteca concurso 1204 vem acumulado em R$ 1 milhão. Vou dar meus palpites agora do meio de semana, hoje é quinta-feira, após a maioria das equipes terem jogado ontem, quarta-feira. Algumas equipes também jogaram na terça-feira. O jogo 1 mais uma vez é o Flamengo, semana passada foi o Fla-Flu, dessa vez o jogo 1 é Flamengo Atlético Mineiro. O Flamengo que venceu ontem o Bragantino por 2-1 fora de casa, de virada. E também tivemos o Atlético Mineiro que também jogou. O Atlético Mineiro jogou e perdeu, né? O último jogo pelo Brasileirão por 3-2 para o Palmeiras. Então teremos grandes jogos aí, Sport e Santos, um jogo muito esperado. E já temos também probabilidades para esse concurso, a 1204, ó. O jogo mais equilibrado aqui até o momento é o jogo 6, CRB e Novo Horizontino. Lembrando que aqui são cotações e probabilidades oficiais, não é uma enquete. Esses dados são tirados das próprias bets, né? Nesse caso aqui a 365. São especialistas que analisam a cotação de cada equipe e as probabilidades. Não é uma enquete, né? Aqui são realmente probabilidades reais analisadas por especialistas em cotações de jogos, né? E tanto as cotações como as probabilidades são feitas por especialistas, né? E o jogo 6 é o mais acirrado, 37% estão indo de CRB, 31% de empate e 31% de Novo Horizontino. O jogo, a maior zebra da rodada seria a vitória do Grêmio em cima do Palmeiras. Realmente a fase do Grêmio não é muito boa, empatou até seu jogo aí com o Vasco pelo Brasileirão na última rodada, mas o Grêmio não vem bem. Realmente eu concordo que seria a maior zebra o Grêmio vencer o Palmeiras, pelo momento do Grêmio que não é nada bom, né? Outras equipes aí como o Atlético Mineiro, 12% se vencer, mas aqui o Galo já é bem mais forte, né? Vem de 2 derrotas pelo Brasileirão, mas vendeu caro as suas derrotas, né? Foi nos últimos minutos. Então são essas aqui as cotações e probabilidades, ó. Concurso muito difícil, né? Não é porque são 10 jogos da Série A e 4 da Série B. Temos dados, estatísticas, mas são jogos dificílimos, foram escolhidos a dedos, né? O jogo entre Atlético Goianiense e Chapecoense, jogo 14, um jogo muito difícil também. Jogo 2 entre Fortaleza e Bragantino. Fortaleza precisando se reabilitar e vencer, enfrentando o Bragantino que perdeu ontem para o Flamengo por 2-1 de virada. Sport e Santos também, um jogo difícil. O Sport precisando vencer, né? Não tem nenhuma vitória ainda no campeonato. O Sport que ontem perdeu mais um jogo, né? Aliás, empatou, né? Com vitória da Bahia em 2-2. Mas antes, no domingo, perdeu para o Botafogo por 1-0 em casa. Quer dizer, o Sport até conseguiu um resultado razoável. Agora tem 4 pontos, mas ainda é o lanterna. Não venceu nenhum jogo, enfrentando o Santos, que ontem perdeu em casa por 2-1 para o Internacional, né? Jogos difíceis, como o jogo 5 entre o Mirassol e Vitória da Bahia. O Mirassol vem muito bem. Mas são jogos dificílimos. Em seguida eu vou vir com meus palpites para esse concurso 1204, analisando jogo a jogo. Agora vamos para os meus palpites para esse concurso. O jogo 1 entre Flamengo e Atlético Mineiro. Lembrando que aqui eu vou usar um triplo e 3 duplos. 3 duplos e um triplo, que agora está custando R$ 48, né? Eu usava 5 duplos, R$ 48. Agora, R$ 48 dá para você usar 3 duplos e um triplo, se encaixa bem, né? Para aumentar nossas chances. E o jogo 1 entre Flamengo e Atlético Mineiro, jogo difícil. O Atlético Mineiro também é uma grande equipe. O ano passado as equipes se enfrentaram 4 vezes. O Flamengo venceu 3 jogos, empatou um, né? Empatou o último, dia 13 de novembro de 2024, em 0-0 no Maracanã com o Atlético Mineiro. Antes disso, venceu 2, né? Na Copa do Brasil, foi campeão, né? E venceu também pelo Brasileirão, fora de casa por 4-2. Então o Flamengo é favorito para esse jogo. Eu vou usar 3 duplos e um triplo. Nesse jogo eu não vou usar. Vou seco no Flamengo. Flamengo que vem de 2 vitórias consecutivas. Venceu o clássico contra o Fluminense no Maracanã por 1-0 no final, gol de Pedro. E ontem venceu o Bragantino por 2-1 de virada. Eu vou de coluna 1 no jogo 1. Sei que o jogo é difícil, mas como vou usar poucos duplos e um triplo, né? Tenho que analisar bem aqui. O jogo 1 eu vou de coluna 1. Jogo 2, Fortaleza e Bragantino. Aqui é um jogo bem mais difícil. Tudo pode acontecer. O Fortaleza precisa se reabilitar. A equipe do Fortaleza empatou seu último jogo com o novo técnico, né? Que é o técnico que era do Botafogo, Renato Paiva. Empatou 1-1 com o Bahia. E agora precisa voltar a vencer, né? Após a saída do Vojvoda,
A equipe que vinha de 6 derrotas consecutivas já empatou o primeiro, enfrentando o Bragantino, que ontem perdeu para o Flamengo de virada e antes disso perdeu para o Vitória, fora de casa por 1-0 e empatou em casa com o São Paulo, além de ter vencido o Corinthians. Ou seja, na volta após Copa do Mundo de Clubes, o Bragantino venceu o primeiro jogo, que foi contra o Corinthians por 2-1 na Arena Corinthians. Depois empatou com o São Paulo em casa por 2-2 e vem de 2 derrotas para o Vitória por 1-0 e para o Flamengo ontem por 2-1 de virada. Jogo difícil, é jogo para triplo. Por isso eu vou de triplo nesse jogo. Acredito que o Fortaleza pode voltar a vencer e meu triplo vai ser para esse jogo 2. Na minha opinião, um dos jogos mais difíceis dessa rodada. Tudo pode acontecer. O Bragantino derruba Lotequeiros, vem de 2 derrotas, mas pode ir lá e vencer o jogo. Como também o Fortaleza, que é uma grande equipe, tem um bom elenco, pode vencer e o empate bem provável. Então meu triplo vai ser para esse jogo 2. Em outros 3 jogos vou usar os meus 3 duplos. É uma apostinha que custa R$48, né? São apenas palpites, minha intuição. Vocês sigam a intuição de vocês. Estou apenas dando dicas, né? Não temos como prever o futuro e saber o que vai acontecer em cada jogo desse, né? Qualquer jogo desse pode ter surpresa. Como o jogo 3 é um jogo também dificílimo, o Sport não tem nenhuma vitória no campeonato. Tem 4 empates, empatou mais um ontem contra o Vitória da Bahia, né? 2-2. E já o Santos perdeu em casa para o Internacional por 2-1. O Santos, que havia vencido o Flamengo, venceu o Fortaleza e depois perdeu para o Mirassol por 3-0 e ontem perdeu em casa para o Inter por 2-1. Ou seja, fica o ponto de interrogação qual Santos jogará contra o Sport. Eu acredito que o Santos vai jogar para vencer, como também o Sport vai tentar sua primeira vitória nesse jogo. É jogo aberto aqui para as ambas equipes vencerem. O empate não interessa nenhuma das duas equipes. Por isso eu vou usar um duplo aberto e vou de coluna 1 e coluna 2 nesse jogo 3. Jogo 4 também, outro jogo dificílimo entre Botafogo e Corinthians. O Botafogo e Corinthians se enfrentaram o ano passado 2 vezes. O Botafogo venceu as 2 partidas no Brasileirão. Venceu por 1-0 na Arena Corinthians e por 2-1 no Tapetinho, né, na sua casa. E o Botafogo que vem de empate no seu último jogo em casa, 0-0. Depois venceu o Sport por 1-0 fora de casa. O Botafogo em casa muito forte, enfrentando o Corinthians, que ontem em casa empatou apenas em 0-0 com o Cruzeiro, que ainda é o líder no momento do campeonato, né? Tem um jogo a mais que o Flamengo. Eu vou aqui arriscar na vitória do Botafogo, coluna 1, jogo 4. Acredito que o Botafogo é favorito para esse jogo. É um jogo difícil. O Corinthians que perdeu no final de semana para o São Paulo por 2-0 e empatou com o Cruzeiro ontem. Então, para mim o Botafogo é favorito. Eu vou de coluna 1 no jogo 4. Jogo 5, Mirassol e Vitória da Bahia. O Mirassol vem fazendo uma grande campanha. Já enfrentou o Vitória da Bahia 3 vezes. Foi uma vitória para cada lado. E um empate em 2023, a última vez que as equipes se enfrentaram. Mirassol vem embalado. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4. E o Vitória nos últimos 5 jogos fora, 3 derrotas e 2 empates. Conseguiu um grande resultado. A última vez jogou fora contra o Botafogo, empatou 0-0. Mas ontem em casa empatou com o Sport em 2-2. Já não foi um bom resultado. Mirassol, contando os jogos fora e em casa, os últimos 5 jogos o Mirassol venceu 2 jogos fora de casa, 2 em casa e um empate com o Palmeiras na Arena do Palmeiras. Então o Mirassol é favorito para esse jogo. Também vou de coluna 1 no jogo 5. Jogo 6, CRB e Novo Horizontino. Jogo difícil pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Os últimos 2 jogos entre essas equipes, o Novo Horizontino venceu na Série B do ano passado. Venceu em casa por 2-1 e fora por 1-0. O CRB está num mau momento. Os últimos 2 jogos em casa a equipe perdeu para o América Mineiro e para o Coritiba. Já o Novo Horizontino, nos últimos 5 jogos fora de casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. É um jogo difícil. Eu vou de empate seco nesse jogo 6. É um jogo muito equilibrado na minha opinião. Tudo pode acontecer. Eu vou arriscar no empate seco. É um jogo para triplo também, mas eu vou de empate seco, coluna do meu nesse jogo 6, devido ao equilíbrio dessa partida. Jogo 7. Palmeiras e Grêmio. Grande clássico brasileiro, né? 2 equipes de peso. O Palmeiras vive um melhor momento do que o Grêmio. O Grêmio nos últimos 5 jogos fora de casa venceu apenas o Juventude em junho, dia 1º de junho. Depois disso não venceu mais. A equipe jogou mal contra o Vasco, mas conseguiu um bom resultado, empatou em 1-1. Já o Palmeiras ontem jogou contra o Fluminense no Maracanã e quebrou um tabu desde 2017, não vencia lá. E venceu o Fluminense por 2-1. E também, antes disso, venceu o Atlético Mineiro por 3-2. É favorito o Palmeiras para essa partida por jogar em casa e pelo momento do Grêmio, que também não é bom. Eu vou de coluna 1 no jogo 7.
Jogo 8, Coritiba e Amazonas. Outro jogo difícil, apesar de que o Coritiba briga pela liderança do campeonato, mas o Amazonas é uma equipe que dá trabalho. O Coritiba, que foi surpreendido pelo Paysandu, a última vez jogou em casa, a equipe vinha embalada, com várias vitórias consecutivas em casa, e perdeu por 5-2 para o Paysandu. Foi onde tirou muita gente da loteca no concurso anterior, 1203, né? Por isso que veio acumulado em R$ 1 milhão, e esse jogo contou muito. Foi a derrota do Coritiba em casa para o Paysandu por 5-2. O Amazonas, que jogou ontem e empatou 1-1 justamente com o Paysandu, né? O Paysandu não conseguiu vencer o Amazonas. E antes disso venceu por 3-0 o Botafogo de Ribeirão Preto, jogando em casa. Já jogando fora de casa, o Amazonas nos últimos 5 jogos perdeu 3, levou uma goleada de 4-0 para o Chapecoense, perdeu 3-1 do Cuiabá, ou seja, fora de casa o Amazonas não é muito perigoso, forte. Apesar de conseguir um empate com o Novo Horizontino, fora de casa em 1-1. Eu vou arriscar no Coritiba, acredito que o Coritiba se reabilitará nesse jogo, né? O Coritiba, que depois que levou de 5-2 jogou já na terça-feira e empatou em 1-1 fora de casa com o Atlético Clube. Então eu vou de coluna 1 no jogo 8. Acho que dessa vez o Coritiba não vai decepcionar. Jogo 9, Cruzeiro e Ceará. Jogo bom também. O Cruzeiro vem embalado em casa. Nos últimos 5 jogos venceu 4. Pelo Brasileirão venceu aí os últimos jogos. E empatou ontem com o Corinthians fora de casa. O Ceará nos últimos 5 jogos fora de casa perdeu 2, venceu 2, empatou 1. O Ceará é difícil ser batido, não é uma fraca equipe não. Apesar de que ontem o Ceará perdeu em casa por 2-0 para o Mirassol, que vem fazendo uma grande campanha. O Ceará vem de 3 derrotas consecutivas. Após a volta da Copa do Mundo de Clubes aí, o Brasileirão voltou. O Ceará só venceu o clássico contra o Fortaleza, depois perdeu para Corinthians por 1-0 em casa, perdeu fora para o Inter por 1-0 e perdeu ontem para o Mirassol por 2-0. Não vive um bom momento. E o Cruzeiro já vem embalado, né? Antes de empatar ontem com o Corinthians fora de casa, a equipe vinha de 5 vitórias consecutivas. Eu vou aqui de coluna 1 no jogo 9. Para mim o Cruzeiro é franco favorito para esse jogo. Já o jogo 10 entre São Paulo e Fluminense é outro clássico aqui. Agora é o clássico Rio-São Paulo. Fluminense que ontem perdeu em casa por 2-1 para o Palmeiras. O Fluminense vem de 4 derrotas consecutivas. Depois perdeu para o Chelsea. Já vem 3 derrotas seguidas aí no Campeonato Brasileiro. É preocupante aí. A equipe, após voltar desse Mundial, já perdeu em casa para o Cruzeiro por 2-0, perdeu o clássico para o Flamengo por 1-0 e perdeu ontem para o Palmeiras de virada por 2-1. Já o São Paulo vem de uma boa vitória contra o Corinthians 2-0, jogando em casa, então para mim é favorito. Mais um jogo que eu vou de coluna 1 é esse jogo 10 aqui. São Paulo favorito, na minha opinião. O jogo 11, Bahia e Juventude. Também, na minha opinião, o Bahia favoritaço para esse jogo. O Juventude, que é o penúltimo do campeonato. O Bahia, nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4. Já o Juventude, os últimos jogos em casa, só derrotas. Os últimos 5 foram 5 derrotas, 3 de goleada. Perdeu de 6-0 para o Flamengo. Perdeu de 5-0 para o Fortaleza e 4-0 para o Cruzeiro. Foi o último jogo do Juventude fora de casa, levou de 4-0. O Bahia é favorito para esse jogo, sem dúvidas. Eu vou de coluna 1 no jogo 11 também. Bahia é favorito, muito favorito. Jogo 11, Internacional e Vasco da Gama. O Vasco que terminou até bem antes da Copa do Mundo, Brasileirão, né? Antes da paralisação para a Copa do Mundo, que o Vasco não jogou, né? Mas o Vasco voltou mal. Depois de ter vencido São Paulo antes da paralisação por 3-1, o Vasco voltou e não disse para que veio, né? A equipe não tem conseguido fazer bons jogos. Ontem apenas empatou em casa com o Independente Del Valle, já tinha perdido o primeiro jogo por 4-0. Após a volta aí, o Vasco ainda não venceu. A última vitória do Vasco foi antes dessa Copa do Mundo aí, de clubes que houve. Aí houve a paralisação das competições. Após essa volta, o Vasco já jogou 2 jogos pela Copa Sul-Americana, perdeu por 4-0 e empatou 1-1 com o Del Valle. E no Brasileirão perdeu o clássico para o Botafogo por 2-0 e empatou com o Grêmio em casa em 1-1. Ou seja, o Vasco não vem bem. O Internacional, nos últimos 5 jogos, aí venceu 3. Após esse retorno dos campeonatos, o Internacional perdeu para o Atlético Mineiro por 2-0, mas depois venceu em casa com muita dificuldade. O Vitória por 1-0, o Ceará por 1-0 e o Internacional venceu ontem o Santos por 2-1. Ou seja, o Internacional é favorito para esse jogo aqui, né? É favorito. Mas o Internacional
é muito favorito. Mas o Vasco pode surpreender, mas eu vou de coluna 1 no jogo 12. Jogo 13, América Mineiro e Atlético Paranaense. Jogo dificílimo, as equipes não estão vivendo um bom momento. O América Mineiro, os últimos 5 jogos em casa, perdeu 3. Já o Atlético Paranaense, nos seus últimos jogos aí, também não tem feito bons jogos. Nos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 1 e venceu apenas um jogo, foi contra o Amazonas. É um jogo aqui para tudo ou nada, para as duas equipes. Na minha opinião, tudo pode acontecer nesse jogo. Eu vou abrir um duplo. Acho que as duas equipes vão jogar para vencer esse jogo. O empate não interessa nenhuma das duas. As equipes estão abaixo da classificação do G4. Estão mais para meio de tabela para baixo do que do meio de tabela para cima. Então, crise. As duas equipes precisam vencer. Por isso, esse duplo aberto aí no jogo 13. Jogo 14, Atlético Goianiense e Chapecoense. Jogo difícil. O Atlético Goianiense não está num bom momento. Perdeu o último jogo em casa para o Criciúma por 1-0. Já a Chapecoense vem embalada. Nos últimos 2 jogos fora de casa venceu o Operário e venceu o América Mineiro. E na minha opinião é favorito para esse jogo, mesmo jogando fora de casa. Porque o Atlético Goianiense nos últimos 5 jogos perdeu 3, empatou 1 e venceu apenas o CRB. Em casa, o Atlético Goianiense perdeu seu último jogo para o Criciúma e depois foi enfrentar o Operário fora e levou 3-0, sofreu por 3-0. Eu vou aqui de coluna do meio e coluna 2 nesse jogo 14. Usei meu último duplo, usei 3 duplos e um triplo, que hoje está custando R$ 48,00. Vocês sigam a intuição de vocês, como falei no início do vídeo. Usem o que puderem para jogar. Não é obrigado a fazer um jogo com 3 duplos e um triplo. Vocês podem fazer com 2 duplos, um duplo. Do jeito que vocês quiserem, que vale muito a intuição. Já vi gente ganhar prêmios jogando pouco, né? Grandes prêmios. E também já vi gente gastando muito e não acertando nem os 13 jogos, como a gente vê frequentemente. Então, boa sorte a todos. Loteca rumo aos 14 pontos. Jamais desistiremos.